Cara, nada nesse mundo é por acaso, rapaziada. Tudo tem um porquê, principalmente em relação aos símbolos. Vambora, JJ, os segredos da nota de $1. Vamos ver quais são os segredos obscuros da moeda americana. The United States dollar, a masterpiece of engraving and a mystery of symbolism. Look closely at the Great Seal. Behind the green ink, a new order is being born. Are we witnessing the birth of a nation? Teoricamente, se existisse uma elite global, ela operaria nas sombras, correto? Sim. Pelo Já menos operam, é né? isso que imaginamos. Que grandes decisões seriam tomadas em salas fechadas, longe do público, e que organizações poderosas jamais deixariam rastros visíveis de suas operações. Já fazem isso, né? Mas e se a lógica fosse exatamente o oposto? E se algo assim não precisasse se esconder? E se estivesse exposto diariamente diante de nossos olhos? E se o verdadeiro segredo não fosse a ocultação, mas sim a normalização? Porque esconder gera curiosidade. O proibido atrai investigação. Mas o que é comum? O que é cotidiano? O que passa de mão em mão milhões de vezes por dia? Isso ninguém questiona. Porque pense comigo, qual o objeto mais distribuído de uma nação? O que circula entre ricos e pobres, passa por fronteiras, atravessa continentes, muda de mão milhões de vezes por dia. É claro que é o dinheiro, e especificamente a nota de $1. Um pedaço de papel aparentemente comum, verde, gasto, banal, mas que carrega um dos símbolos mais discutidos da história moderna. Mano, eu sempre achei isso aqui muito bizarro, cara. Como que, tipo... Mano, por quê? Por que os caras colocaram tão escancarado, assim, o símbolo Illuminati na nota de $1, cara? Caralho, a presença. A presença. Quando pensamos na criação dos Estados Unidos, imediatamente nos vem à mente figuras como George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Jeffrey Epstein. Mas o que poucos sabem é que, no mesmo dia em que declararam independência da coroa britânica, esses homens estavam ocupados com algo que transcende a política convencional. Era 4 de julho de 1776, e o Congresso Continental, além de aprovar a Declaração de Independência, ele nomeou uma comissão composta por 3 dos homens mais influentes da nova nação para criar um selo que representasse a alma e os ideais da América. Essa comissão era formada por Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. Sem dúvida, eles estavam imersos em um universo simbólico que combinava referências bíblicas, mitologia egípcia e um desejo genuíno de criar uma identidade visual que transmitisse mensagens espirituais e filosóficas às futuras gerações. Mas agora vejamos a águia num ar mais conspiratório. Thomson a descreveu como uma águia americana voando e se elevando, mas omitiu deliberadamente o fato de que a águia é o símbolo mais antigo do poder imperial, usado por Roma, pelos Césares e por todos os impérios que buscavam dominar o mundo conhecido. Brabo, hein? A águia não representa a liberdade como nos ensinaram. Representa o domínio, a soberania, o controle absoluto sobre territórios e povos.
E essa águia específica, a que repousa no centro do grande selo, não está simplesmente voando, está pairando, vigilante, pronta para atacar. Sua cabeça está erguida e seu bico está aberto. Suas asas estão estendidas em toda a sua envergadura, cobrindo simbolicamente todo o território que pretende dominar. Observem agora as garras. Na esquerda, 13 flechas. Na direita, um ramo de oliveira com 13 folhas. Os manuais de história dizem que isso representa o equilíbrio entre guerra e paz. Mas segundo teorias da conspiração, a verdade é muito mais sinistra. Na linguagem da simbologia oculta, a mão esquerda representa o caminho da esquerda, o caminho das trevas, o poder obtido através da força e da dominação. A mão direita representa o caminho da direita, o caminho da luz, da paz obtida através da submissão. Ao colocar as flechas na esquerda e o ramo na direita, os criadores do selo estavam declarando que os Estados Unidos dominariam o mundo através de ambos os caminhos, que usariam a guerra e a paz como ferramentas intercambiáveis na busca por um único objetivo: o domínio total. E quando entre... Carai, interessante, hein? E pior que faz sentido, hein, rapaziada? Pior que faz sentido. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dominou o mundo, né, meu nobre? Não sobrou nada mais pra ninguém, irmão. Lembrando que o número 13 não tem um significado lá fora. Ah, não tem um significado bom lá fora, né? É verdade. Lá nos Estados Unidos tem prédios que pulam o número 13, né? Em 1801 e 1807, um erro de design nas moedas de prata inverteu essas posições, colocando as flechas na garra direita e o ramo na mão esquerda. A reação internacional foi imediata e violenta. Diplomatas europeus, que certamente compreendiam a linguagem dos símbolos muito melhor do que o cidadão comum de hoje, interpretaram aquilo como uma declaração de guerra iminente. E não estavam errados. Quase houve um grande conflito só por conta dos símbolos. Isso prova de maneira irrefutável que os símbolos não são meras decorações. Mas é no verso do grande selo que a verdadeira face oculta da nação se revela em todo o seu esplendor sombrio. Cara, nada nesse mundo é por acaso, rapaziada. Tudo tem um porquê, principalmente em relação aos símbolos. A pirâmide inacabada. Mas por que uma pirâmide? Por que não um obelisco, ou uma coluna, ou qualquer outra forma arquitetônica? Porque a pirâmide é a mais antiga e poderosa estrutura de poder já criada pela humanidade. As pirâmides do Egito não foram túmulos, como os egiptólogos convencionais insistem em afirmar. Para os egípcios, as pirâmides eram centrais de energia, portais, dispositivos de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Segundo as teorias, elas foram construídas por iniciados que possuíam conhecimentos perdidos. Conhecimentos que as sociedades secretas preservaram através dos milênios e que agora, através do grande selo, estavam sendo transferidos para o coração da nova República Americana. A pirâmide tem 13 degraus. 13 é o número da transformação. Porra, eu não sabia disso, mano. Tinha 13 degraus ali na pirâmide, hein? Eita. Olha aí, ó. Olha o número 13 aí, ó. Da morte e do renascimento. Do ciclo completo que antecede uma nova criação. É o número das assembleias secretas, das sociedades iniciáticas, dos conselhos que governam o mundo das sombras. É o número de degrau que o iniciado deve subir para alcançar a iluminação, para finalmente compreender a verdade da natureza e da realidade. Caraca. Macabro. E no topo dessa pirâmide, de 13 degraus, onde deveria estar a pedra final que completaria a estrutura,
onde deveria estar o ápice que unificaria toda a construção, não há nada. A pirâmide está inacabada. Mas veja bem, intencionalmente inacabada. Por que a obra não está completa? A resposta é simples. Porque a nova ordem mundial, o Novus Ordem Seclorum, ainda não foi totalmente implantado. Porque o trabalho continua através dos séculos, através das gerações, através dos governos que passam e das administrações que se sucedem, sempre avançando em direção ao objetivo final. Vai, meu nobre. O objetivo final seria o quê? Manipulação, controle populacional, unificação do poder? E flutuando acima dessa pirâmide inacabada, sem qualquer suporte visível e sem qualquer conexão com a estrutura abaixo, um olho humano envolto em raios de luz. O olho que tudo vê. O olho da providência, dizem os ingênuos. O olho de Deus, afirmam os religiosos. Mas os iniciados sabem a verdade. É o olho de Horus, o deus egípcio da vingança e da proteção. Todo mundo que assistiu Yu-Gi-Oh! Já sabia disso, hein? Também pode ser interpretado como o olho de Lúcifer, o portador da luz. Aquele que ilumina os caminhos dos que buscam o conhecimento proibido. Bom, isso aqui eu não sabia, não. Eu não sabia que tinha esse significado também. Pensei que era só o negócio egípcio ali. É o olho do grande arquiteto do universo. O símbolo máximo da maçonaria. É a declaração de que, acima de presidentes e congressos, acima de leis e constituições, acima de qualquer autoridade terrena, existe um olho que tudo observa, tudo controla e tudo dirige segundo um plano estabelecido muito antes de qualquer um de nós existir. Os lemas em latim completam o quadro de uma previsão com uma precisão que beira o assustador. Anuit coeptis, provado nossos empreendimentos. Mas quem provou? Quem favoreceu? Não o Deus cristão, certamente, pois esse Deus nunca é mencionado pelo nome em todo o selo. Ali na nota de $1 tá escrito, né? In God we trust. Em Deus nós confiamos. Mas a pergunta é, qual Deus? Qual é o Deus que convém ao dólar, hein? Vai! Nome em todo o selo. É a providência, é o destino, é a força impessoal que os ocultistas chamam de demiurgo. Caralho, o Shenlong, mano. Brabo. Aí, ó, até o Shenlong tá nessa parada. As esferas do dragão. E que os satanistas chamam de Lúcifer. É essa força que olha de cima, através daquele olho flutuante, e aprova o que está sendo construído lá embaixo. E o Novus Ordem Seclorum não é uma nova ordem para os Estados Unidos, nem para o hemisfério ocidental, mas sim uma ordem para todos os séculos, para toda a humanidade, para todo o planeta. A ambição expressa nessas duas palavras é tão colossal e tão descomunal que só pode ser compreendida se aceitarmos que os homens que as escreveram não estavam pensando como políticos comuns, mas como agentes de um projeto que transcende nações e gerações. É, meu nobre. Complicado, hein? Complicado. Em latim, completo. E sabe qual que é o maior problema disso tudo? É que a gente não pode fazer absolutamente nada. A não ser se despertar, né?